todos aí pela presença, né? Nós temos aqui representantes de empresas importantes do setor de logística e transporte, temos consultores, temos aqui empresas estruturadoras, temos investidores aqui conosco, e eu creio que esse debate, essa reunião tende a ser bastante frutífera e nós alcançaremos o nosso principal objetivo aqui hoje, que é evoluir a nossa carteira de investimentos planejada para o estado de Minas Gerais. Algumas pessoas ainda estão entrando aí ao longo da apresentação. Nós vamos fazer aqui uma breve explanação de como que nós vamos conduzir o workshop. Vai ter uma etapa participativa daqui a pouco, que a gente vai contar realmente com a participação efetiva de vocês. Nós estamos colocando aqui na tela a estrutura do nosso workshop, né? A gente vai falar um pouco do que é o PELT longo prazo, que está sendo desenvolvido e passou recentemente por consulta pública. Vamos explicar um pouco da metodologia do PELT e, em seguida, vamos fazer uma dinâmica aqui junto com vocês, dando um exemplo inicial do tipo de dado que nós queremos obter, do tipo de visão que nós queremos obter de vocês, participantes. E esse workshop ele não termina aqui nessa reunião, né? A gente vai dar um prazo, inclusive, para que o preenchimento de um formulário que nós vamos disponibilizar para vocês, ele seja feito, seja continuado nos próximos dias, certo? E no final também a gente vai ter um momento de tirar dúvidas, de fazer manifestações e aguardo então esse momento, que eu acho que será mais frutífero. Anotem aí as observações, o chat também vai estar aberto para vocês irem registrando qualquer questão e a gente responde ao final desse processo, tá bom? Então, o primeiro bloco aí, eu vou explicar rapidamente o que é o PELT longo prazo, né? Para quem não me conhece, eu sou Leandro Rodrigues e Silva, estou como gerente de planejamento, pesquisa e inovação aqui na Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, a Codenge. A Codenge, ela é uma estatal que atualmente ela está fazendo um papel aí de apoio técnico para a Secretaria de Infraestrutura do Estado e para o governo do Estado, no desenvolvimento aí de projetos estratégicos, né, como, por exemplo, o PELT, e também na estruturação de projetos de parceria de concessões de infraestruturas. Aqui na Codenge, então, nós iniciamos o PELT, o desenvolvimento desse novo PELT, há cerca de 2 anos. Já soltamos aí uma primeira versão, que seria o PELT curto prazo, e agora nós estamos apresentando o PELT longo prazo. Qual que é a diferença desses instrumentos, né? O PELT curto prazo, ele é um plano que ele visa resolver os problemas vigentes, os problemas atuais dentro do sistema de transporte e de logística do Estado. E o PELT longo prazo, que é o nosso alvo atual, ele olha para o futuro. Ele traz projeções, ele traz tendências, e com base nessas tendências, nós priorizamos a nossa relação de projetos e de empreendimentos desejáveis para o Estado. E aí é importante lembrar que essa retomada do planejamento em Minas Gerais, ela acontece num momento oportuno, né, onde nós temos grandes investimentos sendo realizados no Estado. Nós temos um crescimento econômico pungente, e embora nós tenhamos ficado, né, o Estado de Minas Gerais tenha ficado vários anos sem um instrumento sólido de planejamento, né, o último PELT que foi publicado, ele foi em 2007, está aqui até o professor Ramon que participou, né, que foi o pai desse produto aí, o PELT 2007, ele foi o documento estratégico que por vários anos guiou a administração pública no desenvolvimento da infraestrutura de Minas Gerais. Nós temos, por exemplo, lotes de concessões rodoviárias que hoje estão sendo ainda estudados e licitados, né? Por exemplo, recentemente aqui o lote de Ouro Preto,
é algo que estava previsto lá no PELT 2007, né? Mas esse plano ele não foi renovado, ele não foi revisto, ele não foi reavaliado ao longo dos anos. Então, o PELT agora ele dá uma nova visão, ele atualiza e moderniza os métodos e também a forma de se construir o planejamento e dá um produto de visão de longo prazo que tende a ordenar as decisões da gestão também para os próximos anos. Pode seguir. Certo. Então, o que é o PELT? O PELT ele é uma ferramenta de planejamento estratégico para as ações voltadas à infraestrutura e serviços de logística de Minas Gerais. Ele é importante a gente sempre destacar, né, que é um plano que tem uma visão de Estado e é um plano que nós estamos trazendo inputs e informações e decisões que foram avaliadas do ponto de vista técnico, né? Então, não há nenhum tipo de interferência ou não há nenhum tipo de viés político, partidário ou pessoal dentro do PELT, né? Ele realmente está sendo construído com uma visão de Estado. E é um plano de ações onde vocês vão encontrar aí um direcionamento de mais de 900 bi nas infraestruturas de logística e transporte em Minas Gerais. Esse recurso aí, esse grande recurso, né, que salta aos olhos, ele compreende tanto empreendimentos que nós já contratamos, que já estão contratados e que ainda existem investimentos a serem desempenhados ao longo dos contratos, como investimentos novos que foram mapeados aqui no âmbito do PELT, né? E também ele contempla ações que são ações tanto do governo estadual, como do governo federal, como também ações puramente privadas e também a inter-relação entre essas ações. Por isso que a soma de tudo isso dá esse valor que salta aos olhos e é uma soma de valor para os próximos 30 anos, certo? Nós temos, então, uma seleção efetiva de empreendimentos com maior impacto estratégico, social, econômico, comercial e ambiental em Minas Gerais. Os empreendimentos que nós temos priorizados na carteira de investimentos, eles atendem a esses critérios de maneira objetiva. São calculados indicadores, são calculados dados, e esses dados é que vão realmente dispor o nosso ranking, vamos dizer assim, de projetos prioritários para Minas Gerais. E também temos investimentos públicos, privados, públicos ou privados, em todos os modos de transporte, né? Estamos falando aqui de rodovias, de ferrovias, de aeroportos, de hidrovia e de dutovia. Isso porque o planejamento de logística e transporte, no método que nós adotamos aqui, ele é um planejamento integrado, ele é desassociável, né? Não tem como nós falarmos, por exemplo, em planejar ferrovias sem considerar as rodovias que vão alimentar os terminais. Não tem como, inclusive, nós não considerarmos a rede portuária e também os investimentos portuários futuros. Embora nós não tenhamos investimentos portuários em Minas Gerais, pela razão óbvia, todo o planejamento também considera o desenvolvimento desse setor e é por isso que nós utilizamos e fazemos isso em parceria com a Infra-SA, que é a empresa estatal também responsável por fazer o planejamento, por desenvolver os estudos técnicos do Plano Nacional de Logística e do Planejamento Nacional. Com isso, a gente garante também uma integração da visão de desenvolvimento do Estado de Minas Gerais com a visão de desenvolvimento da rede de transporte exercida pelo governo federal. Mas a principal pergunta que o PELT responde é essa que está do lado direito, nesse quadro grande aí. Qual é a carteira de projetos de infraestrutura que maximiza os benefícios para o Estado de Minas Gerais? E é por isso que esse workshop de hoje, ele tem uma função muito importante, porque até então nós estamos avaliando e calculando esses benefícios que são maximizados do ponto de vista técnico e do ponto de vista do Estado. E é importante que nós colhemos de vocês, né, quem participa do mercado, das empresas do setor, de investidores, uma visão diferente da nossa. Uma visão justamente
que também traz benefícios para o mercado. Muitas vezes a gente tem empreendimentos aqui que têm um impacto social, econômico e ambiental muito grande, mas, por outro lado, ele não tem um apelo comercial para ser implementado. E talvez a estratégia que está sendo pensada pelo Estado é justamente implementar isso em parceria com empresas privadas, né? Isso tem que ser sinalizado de alguma forma. A gente precisa captar de vocês as aderências com seus planos comerciais e com seus planos próprios das suas empresas, né? Por exemplo, economias e ganhos de escala e ganhos de escopo que podem acontecer dentro de cada uma das suas operações, dentro de cada uma das suas visões e das suas estratégias empresariais. Então, muitas vezes, é diferente a forma como nós olhamos para um empreendimento, para um mesmo projeto, do que a forma como vocês olham. E a união desses fatores, de tudo que a gente está apresentando agora, com a visão que vocês vão nos dar daqui a pouco, é o que vai garantir esse equilíbrio entre os benefícios e a eficácia da implementação do plano. Pode passar, Maíra, mais uma vez, mais um. Esse slide, ele resume um pouco do que nós vamos mostrar e disponibilizar de informações para vocês avaliarem do PELT, né? Como eu falei, o PELT ele traz um leque de empreendimentos e de projetos que já estão em curso, já estão contratados ou estão em vias de serem implementados a curto prazo. Mas também nós temos novos empreendimentos. O nosso foco aqui principal hoje é nós falarmos sobre novos empreendimentos. Dentro desse escopo de novos empreendimentos, nós temos mais de 6.000 quilômetros de pavimentação ou de implantação de rodovias estaduais. Nós temos mais de 2.000 quilômetros de ampliações de rodovias estaduais, ampliações aí, eu estou falando de duplicações ou construção de terceira faixa. Nós temos mais de 26.000 quilômetros de recuperação, e, logicamente, nós estamos falando de praticamente toda a malha rodoviária estadual. 80 empreendimentos de obras que são essenciais para o Estado, porém, eles ocorrem em rodovias federais, e aí nós temos indicativos também, porque existe uma ação que o Estado pode fazer, tanto de harmonização dos seus planos junto ao governo federal, como eventualmente até de estadualização dessas infraestruturas. Então, é importante a gente ter essa visão também, mesmo que seja em rodovias federais. Nós temos mais de 2.800 quilômetros de dutos em empreendimentos, que nesse caso são empreendimentos puramente privados, mas que nós mapeamos como muito estratégicos para o estado de Minas Gerais, né? O sistema dutoviário, ele tem um impacto muito grande dentro da logística de transporte, né? Primeiro porque ele retira muita carga das infraestruturas que são menos eficientes, por exemplo, da rodovia, e com isso ele está reduzindo o acidente, ele está passando carga para um transporte que tem um menor impacto ambiental, um menor custo logístico, né? Então tudo isso é interessante, nós temos estratégias dentro do plano, inclusive para fomentar, buscando fomento e buscando incentivo desse tipo, desse modo de transporte para dentro do sistema de Minas Gerais. Nós temos também empreendimentos hidroviários que foram avaliados e testados dentro do escopo do plano, né, com destaque aí para a hidrovia do São Francisco, que é um dos nossos projetos prioritários, e nós vamos iniciar já um trabalho grande aqui para retomada da hidrovia do São Francisco e para a implementação desse projeto. Nós temos 41 empreendimentos ferroviários estratégicos nesse momento, priorizados, que nós ainda vamos contar aí com a participação de vocês para fazer um ajuste fino desses projetos, mas são grandes projetos que fazem a rede logística troncal de Minas Gerais expandir e ser, inclusive, modernizada, né? A gente sabe que Minas Gerais ela tem a característica de ser um estado com uma das maiores malhas ferroviárias do país, né? Porém, a gente tem a necessidade de ampliação e de modernização dessas linhas e de criação de novos eixos conectores, né? De grandes eixos conectores. Nós também estamos falando aqui de empreendimentos ferroviários, de trens regionais de passageiros, né?
é uma inovação e também um apelo grande aqui do setor, e a gente compilou muita coisa que foi desenvolvida e estudada no PEF, né, no Plano Estratégico Ferroviário. Fizemos novas estimativas, nova modelagem, e com isso a gente chegou também a uma avaliação de impacto que priorizou 8 empreendimentos de trens regionais ferroviários de passageiros, né? E também, por último, 16 empreendimentos aeroportuários, que também nós temos estratégias diferentes para implementação. Pode ser uma concessão administrativa, pode ser o alinhamento com o governo federal em relação ao PAN, né, o Plano Aeroviário Nacional, e a captura de investimentos do Fundo Nacional de Aviação Civil. E esses empreendimentos também visam a modernização e ampliação dos aeroportos, com o objetivo da ampliação da aviação regional dentro do estado. Bom, isso é só um resumo do que nós temos disponibilizado de informações para vocês. Eu vou passar a palavra agora para a Maíra. Maíra é a coordenadora do projeto aqui do PELT, ela que toca efetivamente a construção desse plano, e com isso ela vai dar sequência explicando a metodologia e mais adiante detalhando como que nós vamos avaliar cada uma dessas carteiras ou desses grupos de empreendimento de acordo com o interesse aí de cada um de vocês. Maíra. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para ouvir bem? Beleza. Obrigada por me apresentar, Leandro. Como o Leandro falou, eu sou coordenadora de Planejamento, Pesquisa e Inovação aqui da Codenge, e eu e a minha equipe estamos responsáveis aí pelo desenvolvimento do plano. Hoje, o meu objetivo aqui nessa apresentação é explicar para vocês de forma muito prática como acontece a priorização dos empreendimentos e como essa dinâmica que a gente está organizando hoje vai interferir nesse jogo da priorização. Bom, pessoal, a nossa priorização ela funciona com base numa equação multicritério de forma determinística. O que baseia a classificação de impacto e o quanto que isso vai ser priorizado é com base nesse índice chamado índice de classificação. A nossa metodologia de desenvolvimento do PELT e a nossa forma de classificação dos empreendimentos é baseada no modelo de 5 dimensões, que é um modelo que a gente herdou do Reino Unido e que auxilia, né, os gestores a tomarem uma decisão mais certeira. Esse modelo de 5 dimensões ele é baseado na dimensão estratégica, na dimensão financeira, na dimensão socioeconômica, na dimensão comercial e na dimensão gerencial. E a gente desenvolveu metodologias e indicadores para representar cada uma dessas dimensões. A dimensão estratégica ela é uma dimensão que o objetivo dela é verificar a aderência dos empreendimentos que a gente testou na nossa carteira com os corredores estratégicos. Nós desenvolvemos corredores estratégicos de cargas e corredores estratégicos de pessoas. Os corredores estratégicos de cargas foi baseado num amplo estudo que nós fizemos um levantamento de vários documentos oficiais, leis estaduais, planos, que realmente selecionavam produtos que eram estratégicos e deveriam ser fomentados de acordo com a visão de Estado de Minas Gerais. A gente colocou isso num modelo de macrosimulação e conseguimos identificar quais eram as principais rotas e as principais infraestruturas tocadas por o escoamento desses produtos. E no caso dos corredores estratégicos de pessoas, a gente utilizou um estudo do IBGE, que é o estudo de regiões de influências de cidades, em que criou uma hierarquia para a classificação de cidades, e com isso nós também construímos os corredores estratégicos de pessoas. Então, com esses 2 corredores, a gente verificou uma sobreposição dos empreendimentos, de todos os modos, com esses corredores. E quanto maior essa aderência, maior é a nota desse índice estratégico. Na dimensão financeira, a gente faz uma modelagem financeira, a gente faz uma análise de pré-viabilidade financeira de todos os empreendimentos que são testados como uma possível concessão ou parceria. Nós temos no PELT um cadastro de obras e empreendimentos que a gente passou mais de 6 meses coletando esses dados, identificando quais eram as intervenções, quais eram as obras que compunham cada um desses empreendimentos,
Porque na nossa visão, um empreendimento, um projeto, ele é o agrupamento de várias obras. E aí a gente pedia para justamente as pessoas responderem os valores que iam custar essas obras. Caso elas não respondessem, a gente fazia uma estimativa com base em dados paramétricos. E aí, o que a gente faz no PELT? A gente consegue fazer uma simulação do cenário base, que é o cenário de 2023, e a gente também faz uma simulação de diversos cenários de desenvolvimento, que no caso são 4 cenários. Esses cenários futuros, eles vão até uma projeção de 2055. Então, a gente consegue ver qual é a demanda atual e qual é a demanda futura, e com isso a gente consegue estimar um potencial de receita para esses empreendimentos. A gente faz, então, um fluxo de caixa, e com esse fluxo de caixa é possível gerar aqueles indicadores econômicos financeiros que são tradicionais num modelo de fluxo de caixa, que o pessoal que faz estruturação já está bastante acostumado. E o indicador que nós escolhemos para representar o índice financeiro é a TIR modificado. Já no caso da dimensão socioeconômica, a gente avalia o impacto que o empreendimento vai gerar justamente para o alcance dos objetivos estabelecidos na Política Estadual de Logística e Transporte, lá nesses cenários futuros de projeção. Os indicadores que estão vinculados à Política Estadual de Logística e Transporte podem ser resumidos em 9 elementos principais, que a Política Estadual de Logística e Transporte é o documento oficial que a CEINFRA publicou para estabelecer quais são os objetivos para o planejamento de transporte de Minas Gerais. Esses objetivos eles podem ser resumidos nos elementos relacionados à acessibilidade, desenvolvimento da infraestrutura, desenvolvimento socioeconômico, eficiência operacional, desenvolvimento tecnológico, segurança, sustentabilidade, saturação e integração. Então, cada projeto vai ter uma nota para cada um desses elementos e depois nós fazemos uma nova equação multicritério para aí sim formar o índice socioeconômico. Aí nós temos esses 3 índices e, com base nos pesos que nós obtivemos em numa fase do PELT, e nós fizemos vários eventos durante todo o estado, nós coletamos numa dinâmica qual seria o peso de cada um desses índices. Então, esses pesos eles foram definidos com base na visão geral da sociedade, das áreas técnicas, da academia, de todas as pessoas que puderam participar desses workshops regionais. E com isso, nós geramos uma primeira classificação, que é esse índice de classificação 1. Com base nesse índice, nós categorizamos os empreendimentos em alto, médio e baixo impacto, que foi o que nós apresentamos como resultado na primeira versão que foi apresentada na consulta pública. E aí a gente já finalizou a consulta pública e agora a gente está colhendo os subsídios para justamente fechar esse ciclo de priorização do modelo de 5 dimensões. E hoje a gente vai organizar a dinâmica justamente para fazer a coleta e gerar o índice comercial. Qual é o objetivo do índice comercial? É verificar a aderência dos empreendimentos com a visão estratégica das empresas e das instituições que vocês representam. Então, a gente quer verificar a aderência dos empreendimentos que a gente tem no PELT com a visão de mercado. E, com essa visão de mercado, a gente vai gerar uma nova priorização, justamente para a gente garantir que esses empreendimentos vão ter a maior chance possível de serem implementados. Depois que a gente finalizar essa fase da dimensão comercial, nós iremos apresentar esses resultados das 4 dimensões para os gestores responsáveis pela implementação da política pública. Então, a gente vai organizar um outro momento em que nós iremos chamar o secretário de infraestrutura, os seus subsecretários, diretores do DR, da CEMIG, justamente para eles fazerem uma nova avaliação com o objetivo de identificar possíveis riscos e limitações para que esses empreendimentos, para que esses projetos sejam implementados no futuro. Aqui eu vou explicar um pouquinho, eu já dei uma visão geral de como funciona a nossa modelagem financeira, justamente por causa do índice financeiro, mas aqui eu quero dar uma ênfase a mais, porque uma coisa que é importante de vocês
levar em consideração é que, para os empreendimentos do PELT, todos eles são analisados com base numa modelagem financeira que simula uma possível concessão comum. Essa pré-viabilidade que acontece no nível do planejamento, ela é bastante simplificada. Ela considera basicamente custos e receitas. E com esses custos, que ou é um custo declarado pela instituição que cadastrou esse empreendimento, ou é um custo que foi estimado com base nos custos paramétricos, a gente consegue também, com base em durações em referenciais, colocar todos esses custos distribuídos no tempo. E com base nos resultados de demanda que vem dos cenários de simulação, tanto do cenário base, que é o cenário de 2023, como os cenários futuros, que são de 2055, a gente consegue avaliar qual vai ser a taxa de crescimento da demanda em relação a esses empreendimentos. E, utilizando esse valor, esse input da demanda, com tarifas referenciais, a gente consegue calcular uma receita potencial desses empreendimentos a nível, né, de planejamento, sem tantos detalhamentos. Mas com esse fluxo de caixa, a gente já consegue calcular a TIR, e nesse caso a gente usa a TIR modificada, porque ele é um tipo de indicador que corrige alguns ruídos, porque a gente faz essa avaliação para muitos empreendimentos. A gente calcula o VPL, consegue calcular a receita total potencial, CAPEX, OPEX e valor total. E, além disso, a gente também consegue fazer uma classificação de viabilidade dos empreendimentos em termos, né, do resultado financeiro que ele é obtido. E a nossa régua para fazer a classificação de viabilidade é o custo médio ponderado de capital, que é conhecido como WACC. O valor que a gente utilizou na época era 10,26, que era o valor referencial de taxa que a CEINFRA utiliza. Mas esse valor já vai ser atualizado e, na versão final, que o valor atualizado agora é 11% e 11,02%, esse valor vai ser a régua que nós iremos utilizar para fazer a classificação de viabilidade dos empreendimentos. Então, o que a gente faz? Se a gente tem um empreendimento, um projeto que a sua taxa interna de retorno modificada deu acima da taxa dos 10,26 ou dos 11,02, ele é classificado como alta viabilidade e a gente recomenda ele de forma inicial para ele ser estruturado como uma concessão comum. Se esse valor de TIR está entre 0 e o WACC, a gente considera que esse projeto ele tem vocação para ser estruturado como uma PPP. E caso a TIR seja abaixo de 0, esse empreendimento ele vai ter que ser feito por meio de execução pública. E aí, o que vai acontecer agora na dimensão comercial? O índice da dimensão comercial, ele é o índice que vai captar esse interesse mercadológico de vocês em níveis de atratividade. Então, mais na frente, o Felipe vai apresentar para vocês como que vai funcionar essa dinâmica, mas vocês vão ser convidados a responder para os empreendimentos que forem de interesse de vocês o quanto que seria atrativo esse empreendimento para o negócio que vocês representam. Lembrando que essa é uma visão preliminar e não é nenhuma promessa oficial de investimento naquilo, não é uma carta oficial de que no dia do leilão, ou no dia da concorrência, do pregão, vocês de fato vão fazer uma proposta, mas é um indicativo inicial para que a gente possa, de fato, orientar e priorizar uma lista de projetos que, de fato, vão ter um interesse mercadológico. E a gente vai traduzir esses níveis de atratividade em um índice determinístico de 0 a 1, que vai considerar a média, né, das respostas que a gente obter para cada projeto. Então, quando vocês receberem o projeto, vocês vão ver que aqui vão ter os resultados da priorização para cada uma daquelas 3 primeiras dimensões que eu expliquei a vocês e a classificação de impacto desse empreendimento, aqui nesse cabeçalho abaixo. E também vão ter as informações dos dados financeiros que eu expliquei para vocês como que é feita essa modelagem financeira. Então, pessoal, da minha parte é isso. Eu vou deixar agora com o Felipe, que vai apresentar como que vai funcionar essa dinâmica da dimensão comercial. Só um instante. Eu esqueci que tinha essa parte. Para dar um contexto para vocês,
a nossa carteira de análise, ela foi composta por mais de 1.600 empreendimentos. Esses empreendimentos, nós passamos mais de 6 meses levantando, e até agora na consulta pública, nós tivemos mais novas colaborações para a gente incluir esses projetos na nossa carteira de análise. Um empreendimento, do ponto de vista do PELT, ele representa um agrupamento de obras. Então, por isso que a gente tem aqui nesse quadradinho que nós temos 1.677 empreendimentos que representam 7.682 obras. A obra é justamente o que detalha qual vai ser a ação, qual vai ser a intervenção que vai ser feita em qual infraestrutura. Nós temos aqui os valores financeiros e tem essa tabela resumo que especifica, né, como que acontece essa distribuição dos empreendimentos em termos da divisão modal, assim, em termos de cada um dos setores. Em relação à quantidade de empreendimentos, quase 90% dos nossos empreendimentos são empreendimentos rodoviários, seguidos depois de empreendimentos ferroviários. Os empreendimentos rodoviários representam quase 90% da amostra e os empreendimentos ferroviários 6% da amostra, do que a gente levantou. Mas em termos de investimento, em termos de valores financeiros, o setor ferroviário ele tem muito mais representatividade. Ele chega a representar quase 56% da nossa base, enquanto o setor rodoviário ele chega a representar 36% aí de todo esse valor que foi levantado. E o que vai ser apresentado para vocês julgarem agora, né? Como o Leandro comentou, esses empreendimentos eles são de todos os setores e eles foram coletados para todos os níveis de maturidade possível que a gente tem. Tanto empreendimentos que estão num nível muito preliminar, que a gente chama em concepção, como projetos que já estão contratados. Então, o que vai ser posto para vocês avaliarem são os empreendimentos futuros, ou seja, são empreendimentos que não estão contratados ainda e que, de alguma maneira, eles foram modelados para possíveis concessões e PPPs. Então, utilizando esses filtros, na verdade, a gente vai reduzir bastante a amostra de avaliação para interesse mercadológico, que a nossa carteira de 1.677 empreendimentos vai passar para 320 empreendimentos, né? E lembrando que agora a gente também considera também os empreendimentos que vieram da contribuição da consulta pública. Agora sim, eu vou passar a palavra para o Felipe. Bom dia, pessoal. Então, agora eu vou explicar para vocês mais especificamente sobre esse objeto que vocês vão analisar, a partir do que Maíra já mencionou dos 320 empreendimentos. Pode passar. E aí, o que esses empreendimentos e projetos que vocês vão avaliar hoje, né? Como a Maíra mencionou, eles são 320 empreendimentos e eles basicamente estão, né, em fase de status ou de concepção, ou seja, né, ou estudo, projeto, em contratação ou análise prévia, ou seja, né, são empreendimentos que ainda não foram contratados e por isso que a importância da análise de vocês sobre esses empreendimentos. Desses 320, a gente tem empreendimentos tanto do setor rodoviário, ferroviário, hidroviário, dutoviário e aeroportuário, e também ele tem das 3 esferas, né? Então, projetos que são da esfera municipal, da esfera estadual ou da esfera federal também. Pode passar. E aí eu vou mostrar para vocês mais especificamente que esse atlas que a gente apresenta em cada formulário de cada empreendimento. E aí essa informação é importante, que justamente eu vou explicar para vocês o que significa cada uma dessas informações. Primeiro vocês vão buscar esses empreendimentos que a gente vai explicar um pouco para vocês como é que vocês vão achar o empreendimento que vocês estão querendo avaliar, mas depois disso, assim que vocês clicarem no formulário, vocês vão ter acesso às informações principais desse empreendimento. Então, aqui no cabeçalho vocês conseguem ver que vai ter o nome do empreendimento e aí embaixo vai ter, né, qual setor ele faz parte e qual a esfera. E aí, lembrando, né, esse nome de empreendimento, ele é uma metodologia, a forma que ele foi, a nomenclatura é base do PELT, mas vocês vão ter muito mais subsídios para entender exatamente se é o empreendimento que vocês querem avaliar na busca. E aí, quando a gente vai, né,
do lado direito vocês vão ter o mapa, né? Então, exatamente onde esse empreendimento está localizado. Nesse caso aqui, né, é o aeroporto de Paracatu, em Minas Gerais. Então, está exatamente a localização dele aqui. E aí, no 3, como vocês podem ver, aqui vocês vão ter os dados gerais do empreendimento, né? Primeiro, a origem, né? Então, quem forneceu a informação sobre esse empreendimento, nesse caso aqui, foi a própria Codenge. Depois vocês vão ver a responsável atual pela gestão da infraestrutura, e aí, nesse caso, do aeroporto de Paracatu, é o próprio município que está responsável pela gestão da infraestrutura. Qual o status que eu mencionei? Nesse caso, ele está em fase de concepção. A natureza do empreendimento é uma nomenclatura que a gente adotou aqui dentro do PELT-MG, que a gente tem 3 opções, né? Ou ele pode ser de transporte de pessoas, ou ele pode ser de transporte de cargas, ou ele pode ser os dois, tanto de transporte de pessoas quanto transporte de cargas. O grupo de modelagem é justamente a forma que a gente agrupa os empreendimentos para as nossas futuras simulações e para as modelagens que são feitas dentro do PELT-MG, e nesse caso aqui ele é um terminal de passageiros. E depois também tem mês base dos dados financeiros, em que todos os empreendimentos do PELT-MG a gente usa essa mesma base, que é agosto de 2024, para esses dados financeiros que vocês vão ver. Abaixo logo tem uma legenda, né, com a explicação, então as camadas socioambientais que eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. Os tipos de intervenção, né, se é uma implantação, ampliação, manutenção ou operação. E aí, no 4, onde vocês verem resultados das 3 dimensões do PELT-MG, é onde exatamente Maíra mencionou, né? Então, qual é a nota que esse empreendimento recebeu na nossa priorização para aquelas 3 primeiras dimensões, né? Então, a dimensão estratégica, socioeconômica e financeira. Os resultados, eles são de 0 a 1, ou seja, né? Quanto mais perto de 1 quer dizer que ele recebeu uma pontuação alta, e quanto mais perto de 0, uma pontuação baixa. Depois tem o índice de classificação, que foi o que Maíra mencionou, né? Então, qual é essa ponderação dessas 3 dimensões para esse empreendimento, a nota dele final, né, preliminar, que aí no caso desse empreendimento 0,29, e qual é o impacto baseado na nossa metodologia. E aí, no caso desse empreendimento, ele teve um alto impacto. No 5, vocês vão ver, né, os dados financeiros, né, de CAPEX, OPEX, receita total, a TI modificada e a viabilidade desse empreendimento. No 6, vocês vão ver os dados de alocação, que eu vou explicar para vocês no próximo slide, porque dependendo do empreendimento, né, se ele é do setor rodoviário, ferroviário, a gente já apresenta os dados de alocação, que é as nossas projeções para 2055 para esse empreendimento, e aí é um dado muito importante para vocês, justamente para vocês terem uma visão, né, a partir da nossa modelagem, da nossa simulação, o que é que dentro do PELT é estimado para esse empreendimento em 2055. Do lado esquerdo também, vocês vão ver no 7 as camadas socioambientais, que é onde a gente mostra também esse empreendimento, quais são as camadas ali que perpassam por esse empreendimento, né? Então, se ele está em áreas urbanizadas, ou se ele está em unidade de conservação, se ele está em terras indígenas, áreas quilombolas, sítios arqueológicos e área de maior potencial ecológico. Então, aqui a gente mostra para vocês um pouco disso. E no 8, que é a lista de obras relacionadas aos empreendimentos, que eu também queria mostrar para vocês com mais detalhe, porque é justamente isso, né? No caso desse empreendimento aqui, é uma ampliação terminal de passageiros, e aí nas obras é justamente quais são todos os tipos de intervenções que estão relacionadas com esse empreendimento. Então, no caso desse aqui, você pode ver que ele tem, né, no planejamento intervenções de ampliação e também de operação. Então, aqui a gente tem empreendimentos que eles têm muitas obras relacionadas, mas como o Atlas, né, ele tem uma limitação ali de espaço, a gente mostra até no máximo as 10 obras relacionadas a esse empreendimento. Pode passar. E aí, especificamente sobre os dados de projeção e de demanda para 2055, vocês vão ver diferente dependendo de qual setor ele faz parte, né? Então, para o setor rodoviário, vocês vão ver, né, a quantidade ali de veículos, tanto de cargas, automóveis e ônibus, e o total dele para 2055. E aí, vocês vão ver essa coluna de cenário, porque dentro do PELT, a gente simulou, né, 4 cenários futuros, e
para alguns empreendimentos que eles foram simulados nesses 4 cenários, vocês vão ter os valores para todos esses cenários. No caso de um específico, ele provavelmente ele só foi simulado no cenário 4, por isso que ele só vai ter esse valor. Para o aeroportuário e ferroviário de pessoas, vocês vão ter a quantidade de passageiros ano. No rodoviário, né, quantidade de toneladas estimada, e de TKU também, né, que é a tonelada quilômetro útil, que está sendo estimada para esse empreendimento. E ferroviário de cargas e hidroviário, a gente mostra também os valores por grupos de cargas, que aí também está para vocês, né, então o CGC, cargas gerais containerizáveis, cargas gerais não containerizáveis, os granéis líquidos, granéis sólidos agrícolas, os granéis sólidos minerais e os outros granéis sólidos minerais, e no final também a gente mostra a somatória que está sendo estimada, ou seja, ou de tonelada ou de TKU, que a gente também deixa muito específico para vocês nesse valor. Uma coisa também que eu queria mencionar é que pode ser que para alguns empreendimentos vocês podem ver alguns valores nulos, seja ou para os dados financeiros, ou seja, nesses dados de demanda. E o porquê deles terem esses valores nulos, né? Ou seja, ou porque a gente não recebeu insumo suficiente para poder fazer uma modelagem financeira e, consequentemente, ter um resultado ali de viabilidade ou de TI, ou também em relação à demanda, justamente porque não foi possível estimar essa demanda especificamente para esse empreendimento. Então, por isso que vocês podem ver que talvez algum empreendimento específico não tenha algum dado. E por isso que ele estaria nulo, mas é justamente porque ou a gente não teve um insumo para fornecer, mas na maioria das vezes vai ter para quase todos os empreendimentos. Pode passar. E aí, especificamente do formulário, né? Ou seja, quando vocês clarificam o formulário, vocês vão ver esse atas que eu apresentei para vocês, mas também é onde a gente vai ter as perguntas que é muito importante, que até Maíra mencionou anteriormente. E aí, reafirmando novamente, né? Essa avaliação que a gente está pedindo de vocês, ela é meramente colaborativa, ela não significa nenhum compromisso por parte da empresa de vocês ou da organização que vocês estão representando, mas é justamente porque é uma forma da gente poder se aproximar do mercado e ter essa contribuição antes mesmo de firmar algum tipo de compromisso. Então, justamente para vocês não se preocuparem em relação que a avaliação de vocês, ela não tem não significa uma proposta oficial da empresa de interesse sobre esse empreendimento, mas é justamente porque dentro da fase de planejamento, ter essa visão do mercado, ela é muito importante. E aí, vocês vão ver que a gente tem na primeira pergunta, né, a aderência do empreendimento com a visão estratégica do setor, e aí a gente tem, né, entre 1 e 10, se vocês discorda ou concorda totalmente, e em empreendimento estruturado com uma concessão comum com base em dados financeiros apresentados, em que 1, né, significa que não tem nenhuma atratividade da visão de vocês, ou 10 tem altíssima atratividade também. Então, ele é muito simplificado, especificamente sobre isso, e é justamente para vocês identificarem se é o empreendimento que vocês querem avaliar, e na segunda parte, para vocês responderem essas duas perguntas para a gente, que vai ser muito importante na nossa avaliação. E aí agora, a gente vou passar para o Paulo, que é justamente o momento em que, antes de vocês chegarem nesse formulário, como vocês podem buscar esses empreendimentos, porque né, é uma carteira muito vasta e a gente sabe que é muito difícil, às vezes, encontrar de uma forma fácil, e a gente conseguiu construir uma ferramenta justamente para facilitar essa busca para vocês. Obrigado, Felipe. Bom dia para todos. Como o Felipe já adiantou, um dos desafios que a gente tinha na construção desse workshop era que nós temos 320 empreendimentos que eles podem ser avaliados. E a grande questão é que nós tínhamos que arrumar alguma maneira de poder mostrar esses 320 empreendimentos, mas também teríamos que facilitar para que encontre alguns investimentos específicos dentro desse todo o universo de empreendimentos que possam ser avaliados. Pensando nisso, a gente construiu aqui basicamente duas ferramentas que elas vão possibilitar isso para a gente. A primeira ferramenta que eu vou apresentar para vocês aqui é um quadro que seria uma tabela interativa, onde nessa tabela eu vou ter basicamente todas as informações
que a gente considera mais irrelevante para cada um desses tipos de empreendimentos. E a partir dessa tabela interativa, a gente consegue fazer filtro e a partir disso nós conseguimos encontrar algum tipo de empreendimento específico. Então, aqui eu vou dar uma visão geral, descendo a tela, que a gente tem uma visão geral dos empreendimentos. Lembrando aqui, novamente, temos 320, temos 60 de alto impacto, 48 com alta viabilidade e 160 na esfera estadual. Isso aqui seria um painel inicial. Descendo mais abaixo aqui, a gente tem essa apresentação aqui, onde a gente vai ter organizado todos esses nossos empreendimentos. Então, nós temos informações sobre o setor, lembrando, setor rodoviário, ferroviário, hidroviário, dutoviário, entre outros. A gente tem o nome do empreendimento. Lembrando que quando você estiver lendo aqui o nome do empreendimento, às vezes acontece da coluna talvez está um pouco apertada, então basta clicar 2 vezes dentro do nome de um empreendimento, que ele vai abrir uma outra tela e a gente consegue ler isso aqui com um pouco de mais tranquilidade. A gente também consegue ver a origem, né, que já foi explicado que seria da onde que esses dados desses empreendimentos veio. Temos a esfera de ação, que seria esfera federal, estadual e também temos esfera municipal. Também temos os status dos empreendimentos aqui. A gente tem empreendimentos que estão em concepção, em estudo, alguns em análise prévia. Quando for o caso, também temos uma coluna que seria a extensão em quilômetro. Então, por exemplo, se for em um empreendimento que às vezes tem alguma obra de alguma manutenção de rodovia ou alguma coisa de ferrovia, a gente vai ter essa extensão aqui em quilômetro. Claro que a gente vai ter alguns dados que talvez aqui eles vão estar sem, mas provavelmente pode ser a implantação de alguma coisa relacionada ao aeroporto, então isso não irá caber. A gente também aqui temos os detalhes sobre a intervenção principal, que seria alguma característica principal desse empreendimento, que pode ser, aqui, por exemplo, a gente está vendo como ampliação de trecho rodoviário, ou manutenção, ou algo do tipo. E dentro de infraestrutura, que seria também uma dessas características que tem dentro do empreendimento, e aqui a gente pode ter um grupo maior dessa diversidade do tipo de infraestrutura que está sendo feita ali tem as obras dentro desse empreendimento, que pode ser a adição de uma faixa, pode ser também a construção de um trecho rodoviário, o acréscimo de uma faixa adicional, entre outros. A gente tem aquele índice de classificação, que é aquela nota que a Maíra já falou, que passa pelas dimensões que nós temos até agora. Então, isso aqui pode servir para poder guiar quais que são os empreendimentos que a gente tem avaliado dentro do PELT-MG com maior ou menor nota. A gente tem aqui uma coluna categórica de impacto, que a gente vai medir empreendimentos de alto, médio e baixo impacto. E aqui a gente chega para uma etapa 5, que seria os dados financeiros, que também já foi apresentado. Então, a gente tem tanto CAPEX, OPEX, a receita e também a TIR modificada, e juntamente com isso a questão da viabilidade. Como a Maíra já falou, a gente está dividido aqui entre média, baixa e alta viabilidade. Quando for o caso, a gente tem um responsável atual pela gestão da infraestrutura, e aqui no final a gente tem algumas tabelas que a gente vê quais municípios esses empreendimentos eles tocam, a natureza, que seria transporte de cargas, transporte de pessoas, cargas e pessoas também, quando for o caso, as rodovias. Temos também o agrupamento por umas regiões intermediárias, que seria algum grupo de municípios, e também temos um grupo de modelagem, que seria uma caracterização um pouco mais geral sobre uma característica desse tipo de empreendimento. Agora, a grande questão aqui é o seguinte, temos 320 empreendimentos, agora, só que muitas vezes isso aqui fica um pouco complicado de analisar devido a esse alto número, então muitas vezes, dependendo do contexto onde vocês estão inseridos, vai ter mais interesse em pegar os empreendimentos de algum setor em relação a outro, então o que a gente fez aqui nessa tela aqui da frente, mais em cima, a gente consegue fazer esses filtros para poder justamente tentar atacar o que vocês consideram mais importante. Então, por exemplo, eu poderia atacar aqui, escolhendo, por exemplo, poder filtrar pelo setor ferroviário. Então, aquele universo que era de 320 empreendimentos inicialmente, ele cai apenas para 98 empreendimentos, que agora a gente tem aqui só as questões dos empreendimentos que eles são ferroviários. E, além disso, eu consigo fazer mais de um filtro, por exemplo, só para poder exemplificar, eu conseguiria colocar o filtro dutoviário, a gente tem 8 empreendimentos, e eu posso colocar 2 filtros juntos também, que seria dutoviário mais hidroviário. Então, o dutoviário tinha 8, a gente teve mais 4 de hidroviário, somando os 12. Então, a gente pode fazer isso aqui basicamente para todos os campos.
A gente tem aqui também a questão dos status, que podem escolher, e a lógica é a mesma. Muitas dessas aqui são colunas categóricas, então a gente pode escolher, por exemplo, um tipo de status aqui do empreendimento. Então aqui eu tenho dois filtros aplicados, que seria o filtro do setor e do status. Então aqui a gente já reduz um pouco mais o universo de empreendimentos que elas se encaixam nessas características que a gente considera importante. E a gente pode fazer isso basicamente para todos os campos. Aqui eu vou dar um exemplo também que a gente pode fazer pesquisa, que ela é por municípios, então basicamente a gente funciona da mesma maneira. Aqui, por exemplo, para poder exemplificar, eu coloquei o município de Ipatinga, então a gente já saiu daquele universo que era gigante, então a gente chegou num cenário aqui que a gente tem 4 empreendimentos. A gente considera que quando a gente chega num ponto desse aqui, talvez fica mais fácil da gente pegar, poder avaliar, olhar as colunas aqui com um pouco mais calma e, se for o caso, a gente vem nessa primeira coluna aqui, que é essa coluna de ação, essa coluna ela está justamente ligada com os atos que o Felipe apresentou, que é onde vocês podem preencher. Então, para poder exemplificar aqui, eu vou abrir rapidamente um Atlas, onde a gente vai ter que colocar o e-mail aqui, a empresa e a organização, e vocês vão ter um pouco de mais detalhes do empreendimento e também vai ter um detalhamento a nível de obra, que posteriormente o Felipe vai abordar isso com um pouco de mais calma. Então, a dinâmica geral, ela é essa. A gente também tem essa questão aqui de reiniciar os filtros, caso vocês tenham colocado muito filtro e vocês querem voltar para o passo inicial, que era de 320 investimentos, e pode começar de novo. Aqui, nessa coluna aqui intermediária, a gente tem alguns filtros que eles são um pouco diferenciados aqui, que ele é basicamente um filtro que ele age dentro de um range. Então, por exemplo, eu tenho 98 empreendimentos e aqui ele está pegando o preço de CAPEX entre 0 até o máximo que a gente tem nesse grupo de empreendimentos aqui. Então, aqui, quando eu venho arrastando essa barra, eu estou basicamente filtrando até onde que eu quero que chegue esses valores. Aqui, por exemplo, quando eu libero todos os valores, eu tenho 98 empreendimentos. Se eu descer, por exemplo, aqui para 10 bilhões, eu estou fazendo um filtro aqui que acaba aparecendo só 91 empreendimentos. A mesma coisa que eu posso fazer com o OPEX e também com um índice de classificação. Então, isso aqui também é uma outra maneira que nós temos de encontrar empreendimentos e de fazer filtros. E, por último, a gente tem a pesquisa aqui que pode ser por nome do empreendimento. Essa pesquisa, a maneira como é que ela funciona é, você pode digitar alguma coisa relacionada a algum empreendimento, ou o nome de alguma rodovia, ou algo do tipo, e ela vai funcionar como uma espécie de autocomplete, que ela vai tentar pegar do que você digitou, o que é que está próximo disso dentro do nome dos empreendimentos. Então, se eu, por exemplo, digitar aqui FCA, que seria a Ferrovia Centro-Atlântica, vai aparecer numa ordem dos que estão mais próximos em cima até os que estão mais distantes embaixo do que você digitou. Isso aqui pode ajudar um pouco a encontrar alguns empreendimentos com alguns nomes específicos. Então, se eu estivesse procurando, por exemplo, a renovação da concessão da malha do Centro-Leste, bastaria eu clicar aqui, depois eu clico aqui fora e eu já encontrei esse empreendimento aqui que é em relação a esse projeto. Então, essa aqui ela é a primeira parte. Lembrando que, se caso vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão sobre as colunas, vocês podem ler essa sidebar que ela está aqui, que ela exemplifica um pouco sobre os dados que a gente tem. E também existe um leve tutorialzinho aqui que ele meio que mostra como que funciona um pouco dessa busca. Esse é o primeiro método de pesquisa que a gente tem. O segundo método, que a gente chamou aqui de chat PeltMG, ele é uma IA que ela foi treinada justamente com a base de dados do PeltMG, onde a gente pode fazer perguntas em linguagem natural e, a partir disso, ela pode ajudar a gente a encontrar esses empreendimentos. A ideia aqui é que você pode levar isso aqui como sendo uma espécie de conversa mesmo, e você vai falando exatamente, ele vai te sugerindo filtros que você pode fazer e que você pode tentar chegar em alguns dos resultados. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou perguntar, por exemplo, quais empreendimentos rodoviários que têm maior demanda de veículos.
Eu vou colocar futuro aqui para ele poder me passar empreendimentos que têm maior demanda de veículos no futuro, que são no cenário de 2055. Quando a gente faz alguma pergunta desse tipo, ele vai analisar, vai procurar ali na nossa base de dados ali do Pelt, e quando ele encontrar essas questões a partir da pergunta que a gente fez, ele vai trazer uma lista com exatamente quais são esses cenários quais são as informações que a gente quer. Aqui, por exemplo, como eu pedi isso, ele trouxe aqui a demanda de veículos e aqui ele fala uma coluna também que tem o cenário que ele está trazendo que foi feita essa previsão. A maneira de resposta desse chatbot será sempre parecido, sempre terá o ID do empreendimento, vai ter o nome, vai ter informação que a gente vai estar trazendo aqui e no final a gente sempre vai ter esse link aqui que serve para a gente para poder avaliar esse tipo de empreendimento. Outra coisa que a gente pode fazer aqui também a gente pode continuar nessa conversa. Existe uma espécie de memória que a gente tem aqui nessa conversa, então ele vai lembrar das mensagens passadas que você colocou. Então, aqui, para poder exemplificar isso, eu vou perguntar para ele aqui, por exemplo, quais que seriam, para ele poder fazer uma comparação entre o cenário de 2023 e o cenário futuro. Então, ó, para esses empreendimentos, faço uma comparação entre o cenário de 2023 e o cenário futuro. Quando a gente faz isso, dependendo do tipo de pergunta que a gente vai sendo feita aqui, da complexidade, pode ser que, assim, tem um processamento aqui por trás, pode ser que demore um pouco, mas tem um pouquinho de paciência que ele está justamente procurando ali na base de dados para poder responder essas perguntas. Então, aqui, por exemplo, ele pegou todos os cenários que a gente tinha aqui e ele fez essa comparação entre esses dois aqui. Então, aqui, por exemplo, ele pega um cenário que a gente tem aqui em 2023, ele pega o do cenário futuro aqui, nesse caso aqui foi para o cenário 4. Então, aqui a gente saiu de 4 milhões, fomos para 5 milhões, e ele colocou aqui uma taxa de variação do que a gente teve. Aí, dependendo se achar que isso pode ser interessante ou não, a gente podemos clicar aqui em avaliar empreendimentos. Então, isso aqui é uma ferramenta que, vamos dizer assim, ela não tem muita regra, ela vai dar a resposta para vocês conforme vocês vão fazendo as perguntas. É interessante a gente tentar conseguir ser um pouco preciso nas perguntas, entendendo que a gente tem esses dados que estão aqui na sidebar para ela poder consultar no que ela foi treinada, e quando ela não souber uma resposta, ela vai dizer, e vocês podem tentar fazer alguma pergunta parecida para poder tentar puxar dela os dados, mas a ideia, assim, é de ser uma coisa interativa, que vocês podem ir fazendo perguntas, tenta uma, tenta duas vezes, e a gente sempre vai ter essa coluna aqui para poder avaliar os empreendimentos que vocês vão ser puxados depois para o Atlas do Felipe, que ele vai apresentar agora. Obrigado, Paulo. Então, pessoal, já estamos chegando perto para a gente fazer uma dinâmica com vocês. E aí eu vou só mostrar rapidinho justamente aquilo que eu apresentei para vocês, né? Em relação... a gente vai ter aqui o site do Pelt e vamos dizer que você quer avaliar exatamente esse primeiro empreendimento. Você vai clicar aqui, vai vir justamente a informação do formulário, em que a gente só vai precisar de duas informações de vocês, o e-mail e a organização que você faz parte, no meu caso, a Codenge. E aí aqui justamente vai ter as informações que eu expliquei para vocês. Você clica em avançar. E aqui vai estar justamente aquelas perguntas que eu apresentei para vocês. Vamos aqui, botar aqui categoria 6 e esse daqui 5, enviar, e aí justamente é só isso. Então agora a gente vai passar para vocês o link do chat para vocês... A Mayra mandou aí já no grupo, no chat, e o que a gente vai pedir para vocês agora é justamente
a gente vai dar 10 minutos aqui para vocês avaliarem pelo menos um empreendimento. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem levantar a mão de vocês, que aí a gente vai ajudando aqui um por um. Ou se vocês preferirem também, vocês podem mandar para o chat, mas aí eu vou dar aqui entre 5 e 10 minutos para a gente justamente ver se vocês estão conseguindo achar o empreendimento que vocês estão querendo buscar. E aí, nesse período só de 10 minutos, a gente vai ficar aqui aguardando vocês, justamente para vocês usarem um pouco do chat, buscarem as informações. Agora são 11h10, aí máximo até 11h20, a gente está aqui para tirar dúvidas com vocês. Alguém tem alguma dúvida justamente sobre preenchimento? Qualquer coisa é só levantar a mão aqui que a gente vai tirando as dúvidas com vocês. Pessoal, lembrando que é para vocês responderem esse formulário se de fato vocês encontrarem o empreendimento que vocês desejam avaliar nessa base que foi apresentada pelo Paulo. Realmente, para a gente quer fazer, não quer poluir esse formulário, esse sistema que a gente criou, como se fosse só um teste. Realmente é para valer agora. E a gente fica aqui à disposição para tirar dúvidas. Se vocês se sentirem mais confortáveis a falar no microfone ou a digitar, podem escolher a melhor forma, como for para vocês. E a gente também vai disponibilizar um tempo maior para vocês responderem esse formulário. Então, realmente porque é a primeira vez que a gente está colocando isso para ser testado e a gente queria ver realmente se está funcionando essa ferramenta e se está sendo intuitivo para vocês encontrarem os projetos que vocês desejam avaliar, caso tenha algum relacionado à infraestrutura de transporte, para os modos de transporte que a gente apresentou, né? E, pessoal, só para deixar bastante claro, esse primeiro empreendimento que vocês estão avaliando aqui não tende a ser o único, certo? Nós vamos aproveitar que estamos todos online para, eventualmente, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma questão, nós estarmos aqui juntos e solucionarmos, né? Mas vocês terão um tempo maior, inclusive, após a reunião, para continuar a fazer esses preenchimentos de um grupo maior de empreendimentos que seja no interesse de cada empresa, de cada visão aí do mercado, certo? Lembrando também que ao achar um empreendimento, o formulário é bastante simples, vocês vão ver os dados, e são duas perguntas, basicamente de escala, que vão servir como subsídios para priorizar os nossos investimentos aqui com a visão do mercado, cruzando com as informações que nós já temos, que são mais técnicas.
aqui para entender como é que varia esse cálculo aqui, na demanda total. A demanda total, ele exclui, ele não vai olhando para horário não, tá? Pessoal, já tem algumas perguntas, alguns questionários respondidos chegando aqui no servidor nosso. Acredito que está bastante simples aí, né, de fazer o preenchimento tanto das perguntas como para encontrar aí os empreendimentos de maior interesse, né? Mas logicamente vocês vão ter um tempo maior para analisar essas ferramentas e os dados que nós estamos disponibilizando. Terminando aqui, daqui 2 minutinhos, nós podemos já iniciar a rodada final, que é para manifestações e questões, dúvidas, sugestões, etc. Então, quem quiser se manifestar já pode ir levantando a mão aí para a gente já ir criando uma ordem e creio a gente já está caminhando aqui para o final. Leandro? Oi, Vicente, tudo bom? Oi. Bem, obrigado, tudo bom. Bom, primeiro eu queria parabenizar você e toda a equipe por essa apresentação. Agora, eu não sei se é um problema meu que, pelo celular, não estou conseguindo me movimentar, tá? Mas, de qualquer forma, eu fico à disposição para poder preencher numa situação outra que não essa de agora, tá? Mas excelente e vamos dar continuidade, tá? Perfeito, Obrigado. Vicente. Obrigado aí, Vicente Abade, grande representante aí do setor ferroviário. Com certeza a gente tem muito a aprender aí a ouvir da visão sua. Talvez pelo computador fique melhor mesmo. Depois, quando você tiver um tempinho, entra Com no certeza. computador, vai ter a ferramenta ali que fica melhor para achar as coisas, os filtros. Pelo celular vai ficar um pouco confuso, porque é muita informação. Tá bom, obrigado. Nós colocamos aí na tela, antes de abrir aqui, o professor Roberto, que já está com a mão levantada, nós temos aí um prazo, vamos dar um prazo aí para recebimento dos questionários até dia 24, certo? Então, tem alguns dias aí, de maneira tranquila, dá para cada um ou cada empresa interessada
avaliar os seus empreendimentos. E aí fiquem à vontade também para repassar esse link, né, da ferramenta e dos formulários, esse link que está aí no chat. Fiquem à vontade para copiar eles e repassar isso para empresas parceiras, para empresas investidoras, para outros players que vocês achem interessante contribuir com a visão de mercado para dentro do Pelt, certo? A gente fez aí uma divulgação boa, mas sabemos que nós não temos o total alcance empresarial, vamos dizer assim. Então, fiquem à vontade para compartilhar, tem até dia 24 para fazer o preenchimento. Qualquer dúvida que vocês tiverem, esse e-mail ele é diretamente lido aqui pela nossa equipe técnica, são essas mesmas pessoas que estão aqui hoje, né? A Maíra, o Felipe, o Paulo, tem o Daniel aqui conosco também, e eles vão de pronto responder qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer instabilidade e auxiliá-los eventualmente no preenchimento ou no encontro dessas informações, certo? E por fim, esse último link aí também, que nós vamos colocar no site, no chat, ele é o link que vocês receberam no convite, onde nós temos todo o material que foi levado para a consulta pública. Aqui nós fizemos uma apresentação muito resumida de tudo que foi construído no PELT. Mas quem quiser saber mais sobre a metodologia, quem quiser olhar os resultados mais de perto, quem quiser conhecer o que é o Plano Estadual de Logística e Transporte de Minas Gerais a fundo, tem um relatório completo, tem um resumo executivo, tem um BI também com todas essas informações que nós temos aqui disponibilizadas dentro desse site, tá bom? Professor Roberto, fica à vontade aí. Primeiro, bom dia a todos, parabéns aí, Leandro, Mayra, que a gente tem um pouco tempo que a gente não se vê, né, Mayra? Aquelas nossas reuniões, quando foi entregue os projetos do Movimento de Preservação Ferroviária do nosso estado. Felipe, parabéns também pela apresentação, e Paulo. Primeiro que eu me identifico com a concepção dos 5 dimensões. Eu acho que é o modelo mais consistente, é uma forma de dialogar mais proficientemente com o empresariado e não simplesmente apresentar projeto e o empresário se vire. E conhecimento, ele decide as decisões, né, e os apontamentos de escolha que precisamos fazer. Sobretudo Minas, né? 853 municípios, na estatura de uma Alemanha, de uma França, né? Então, não é coisa simples. Então, quero parabenizar a todos aí nessa direção. Segundo ponto que eu vou até falar sobre do presidente da Edosul, vocês devem conhecer, Braz Pagani, né? Ele me pediu para representá-lo também aqui hoje, porque ele não estaria presente aqui no evento, mas ele colocou 3 ponderações. Embora esteja mais no desenho estratégico do que no comercial, que são a questão da sinalização das estradas, para a gente dar uma atenção profunda nessa questão, os voos regionais, porque Minas Gerais, como tem uma estatura da França e da Alemanha, trabalhar com os voos regionais para dar uma vazão com intermodalidade, e a questão voltada também para os investimentos no desenho hidroviário, passei a conexão, inclusive o Porto Seco de Varginha. Então, eu quero deixar registrado aqui, ele me pediu, estou colocando. Já entrando nos pontos importantes, e aí o questionário foi muito bom, o Felipe, Paulo e Mayra, né, nesse detalhamento, Leandro, da gente fazer um desdobramento até o dia 24. Uma coisa a gente apresentar aqui, é uma questão complexa, tem hidrovia, rodovia. A outra é fazer um movimento dedicado. Aí eu sugiro, Leandro, a gente fazer um movimento para conversar com os empresários, inclusive a Federação de Câmaras de Comércio Exterior está interessada em trazer investidores para cá, para Minas Gerais. O Vicente Abate, pelo segmento da indústria. Temos aqui o Edgar, presente aqui do Simpro. Temos Jean Peixe, da Associação Latino-Americana Ferroviária, o Bernardo TVA, né? A gente fazer um desenho utópico. Por quê? Porque aí deixar olhando um canal de atendimento com esses empresários, Mayra, entendeu? Para poder elucidar melhor. Por quê? Porque vai pintar muita dúvida. E como a informação é robusta, de dados, isso tumultua um pouquinho, não a desfavor,
mas que exige um detalhamento mais acurado para a gente trazer investidores. Feito esse preâmbulo, eu queria dizer o seguinte: os trechos, e aí eu queria lembrar o trecho de BH Ouro Preto, eu sei que até faz parte do movimento aqui de ferrovia do nosso estado, que tem um potencial turístico muito grande e que eu gostaria que o PELT pudesse dar uma atenção maior. Ainda não está no desenho de prioridade, ele está aqui no plano, mas ele não está no desenho de prioridade, mas ele é importante para a grande região de Belo Horizonte para dinamizar o turismo. Esse é um ponto. O outro trecho, que está também no PELT, que está em duas fases: BH até Ponte Nova até o Porto de Açu. A gente sabe que a história desse trecho, houve um litígio, até então Eike Batista era o dono do Porto de Açu, teve maiores negociações em relação à relação propriamente dita com a Vale, mas hoje esses empecilhos foram superados. E a Zona da Mata é uma região que tem uma carga de short line muito grande, um desenho de passageiro forte, bidirecional, envolvendo Rio e Minas Gerais. Temos um desenho robusto de carga geral, seja da PIF-PAF, seja da área de suinocultura de Ponte Nova, seja nas outras áreas de moveleiro de Ubar e mais a parte da agricultura. A gente tem condições de trazer investidores, e aí eu falo com meus amigos aqui, empresários que estão aqui presentes, esses trechos que tiverem interesse, buscar a mim, ao Leandro, a todos nós aí, que nós estamos dispostos a contribuir. Nesse caso, eu estou como NDF, aqui, né, o Núcleo de Desenvolvimento Tecnológico Ferroviário do Estado, que é parceiro do CEINFRA, é parceiro do CONDENS, que nós acreditamos que essa metodologia é a mais consequente para a gente poder. Por quê? O recurso de outorga, que faz parte a nível nacional, é um recurso que está dissolvido na União. E quando a gente estava nas audiências públicas batendo para ter esse recurso, a gente não logrou êxito. O melhor caminho é o quê? Trazer empresário para fazer interlocução com os agentes que estão com recurso, à luz do plano estratégico, para fazer o chamado real PPP, que é a empresa e os recursos de outorga que estão no governo federal. Tá? Então, são esses pontos que eu queria colocar. Agradeço aí. Parabéns, Leandro, Mayra, Felipe, Paulo e os demais empresários que estão aqui. Em nome de Vicente Abate, do Jean, Máximo e Edgar, eu parabenizo a todos aí. A gente continua nessa linda jornada. Minas Gerais precisa e o país precisa de Minas Gerais forte. Obrigado, professor Marcelo. Professor Roberto. Obrigado, professor Roberto, nosso grande parceiro aqui também, né, em várias discussões e também uma grande conexão que nós temos aí, tanto com a academia como também com o empresariado, né? É o nosso hub aí de conexões interessantes para a gente desenvolver nossa pauta ferroviária. E aí, professor Roberto, contribuições aqui registradas, né? Algumas dá até para explicar de maneira bastante simples, né? Por exemplo, a questão de sinalização de estradas que você citou, ela está presente porque, na verdade, todo empreendimento rodoviário que vocês olharem ali nas fichas, né, e nos dados, e ele tiver uma obra de conservação associada, ele está, na verdade, fazendo a conservação de toda a sinalização, né, vertical e horizontal. Então, todo empreendimento que tem esse tipo de serviço, de obra de conservação, ele tem uma sinalização reestabelecida. E eu posso garantir que a maior parte dos empreendimentos rodoviários, ele tem esse tipo de serviço já associado, planejado, orçado aqui dentro do PELT e priorizado. Da mesma forma, a questão dos voos regionais, né, os 16 aeroportos que nós priorizamos aqui até o momento, eles são aeroportos que vão receber investimentos, alguns já operam voos regionais, né, cerca de 8 ou 9, se não me engano, e a intenção é justamente ampliar esse leque de voos regionais em Minas Gerais. A gente sabe que
O mercado de transporte aéreo é um mercado aberto, né? A empresa ela tem a possibilidade de escolher os seus mercados e de atuar. A ampliação de um aeroporto não é garantia nenhuma de estabelecimento de voos, mas nós fizemos um estudo bastante robusto aqui e utilizamos a mesma metodologia do planejamento aeroviário nacional, que parte justamente da identificação dos potenciais maiores demandadores da aviação, né? Então, a gente, inclusive, ele faz uma avaliação de concorrência intermodal, uma concorrência tanto intermodal como entre aeroportos também, para saber qual que são as melhores disposições de investimento de locais para aeroportos regionais. Em função disso, os resultados que nós temos aqui de recomendações de ampliação de aeroportos regionais, eles tendem a ser realmente grandes motivadores para a implantação da aviação, né? Também temos conexões hidroviárias aqui sendo estudadas, como você colocou, e acatamos também a possibilidade de fazer essa reunião específica que você falou, viu, professor Roberto? A equipe está à disposição aqui, a gente pode organizar talvez uma coisa específica para o setor ferroviário, né, nos moldes aqui desse workshop de hoje. Vamos conversando sobre isso ao longo dessa semana e da semana que vem, que dentro desse prazo aí, até o dia 24, a gente pode fazer mais um ponto de conversa, sem nenhum problema, certo? Os projetos que você citou, né, a Porto de Açu, por exemplo, as ligações a Porto de Açu já estão aqui priorizadas, já são projetos estratégicos aqui no PELT. A questão do trecho de Ouro Preto, né, para a ferrovia regional de passageiros, então a hora justamente é agora, nesse workshop de mercado, de entrar dentro do projeto ali, junto com o empresariado, junto com investidores que têm interesse nesse tipo de projeto e colocar sua visão de prioridade. E esses dados vão ser levados em consideração numericamente numa repriorização, numa nova priorização. Ou seja, a gente vai usar essas informações desses formulários. Em linhas gerais, eles vão dar pontos a mais para cada um desses empreendimentos que têm um interesse mercadológico. Agora, é importante a gente não desvirtuar o objetivo dessa etapa, né? O objetivo dessa etapa é interesse mercadológico. Então, mercadológico, de investimento, a visão de mercado, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, tem movimentos sociais, né, que atuam e que nos procuram aqui com interesses específicos em alguns empreendimentos, mas é um pouco distante do que nós estamos buscando nesse momento, né? Não basta para nós pegarmos somente uma visão particular ou visões particulares de indivíduos que atuam em determinados movimentos, mas sim, por exemplo, pegando o próprio exemplo que você citou, professor Roberto, se o senhor conhecer e tiver conexões de empresários, de investidores que conhecem ou que venham a conhecer a linha ou o projeto do trem regional de passageiros para Ouro Preto, e esses investidores eles enxergam ali algum nível de viabilidade operacional ou independente do arranjo, né? Porque pode ser um arranjo que tem algum tipo de investimento vindo de fora, um investimento público mais um investimento privado, mas se eles enxergam algum nível de operação que é benéfica comercialmente falando, é interessante entrar no formulário e deixar sua nota ali registrada. Perfeito, perfeito. Vamos fazer isso junto, Leandro. Perfeito. Vamos junto, professor. Mais alguma questão? Tem mais alguém que queira se manifestar, fazer alguma pergunta ou mesmo uma manifestação, crítica, sugestão? Bom, agradeço, inclusive, então, as manifestações que vieram aqui pelo chat. Realmente um trabalho aí árduo e a equipe toda aqui está de parabéns por tudo isso que nós estamos entregando, que o objetivo final é o desenvolvimento da infraestrutura de logística e transporte dentro do Estado. Não tendo mais nenhuma questão, eu agradeço também novamente a comparecimento aí de todos os presentes, né, e a participação. Tivemos respostas já aqui registradas dentro do nosso banco de dados
E ao longo dessa semana e da semana que vem, vamos continuar acompanhando, ficando aí mais uma vez o recado de qualquer dúvida, entrar em contato conosco, tá bom? Obrigado, pessoal. Bom resto de semana a todos e ficamos aqui à disposição. Obrigado. Um abraço a Obrigada, todos. pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Um abração, tudo de bom. Estamos conectados. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado, Temos- Leandro. Obrigado, Maíra. Obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.